Olá a todos e a todas, eu sou Valéria Arantes, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a construção dos projetos de vida e seus fundamentos psicológicos, né? Como é que esse tema se insere no campo da psicologia, quais são as bases conceituais, né, desse conceito na psicologia. E eu começo com uma definição do professor William Damon, da Universidade de Stanford, né, que eu considero o maior estudioso, né, desse conceito no campo da psicologia, a pessoa que mais aprofundou nesse conceito com pesquisas, com material empírico, com entrevistas, né, o que me parece dar maior legitimidade ao conceito, né? E o Damon, ele entendia, né, ele entende o projeto de vida como uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativa para o self, significativa para o sujeito, tá? Mas que gera consequências para o mundo, para muito além desse self, né? Então existe aí uma intrínseca relação com a moralidade, porque para que o projeto, né, em inglês a gente fala purpose, seja de fato um projeto com sentido ético, ele pressupõe a ideia da intenção de atingir o próprio sujeito, mas também de transcendê-lo, tá? Bom, com esse conceito fica claro, né, que o projeto de vida é um construto de ordem psicológica que organiza e que dá sentido à vida das pessoas, né? Então são inúmeras as perguntas ao redor desse conceito, né? Então, por que isso é importante para mim? Por que eu vou por aqui e não vou por ali? Por que eu escolho esse caminho, tá? Por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante para mim? É importante para o mundo igualmente ou não, né? Por que me esforço para alcançar esse objetivo? Que sentido ele faz para mim, né? Como que ele vai impactar minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, tá? Como que ele impacta aqueles que estão ao meu lado? São todas perguntas que estão presentes nesse construto, né? E que na realidade vai sendo construído pelo sujeito ao longo da sua vida. Com isso, eu acho que o projeto de vida ele traz 3 dimensões importantes, né? Primeira, direcionamento às metas, né? A ideia de que eu tenho metas estipuladas, portanto eu tenho uma direção para alcançá-las. Uma segunda dimensão do projeto que me parece importante é a ideia do compromisso, entendendo o compromisso como um engajamento, como uma responsabilidade. À medida em que eu defino essa meta, eu me comprometo com ela. Ela faz sentido para mim, então eu vou me engajar, eu vou me responsabilizar por ela. E uma terceira dimensão desse construto, né, é a questão do sentido pessoal, tá? O sentido da vida para mim. A essas 3 dimensões, Damon soma uma quarta, né, que é a ideia do para além do sujeito, para além do self. Então, como vocês podem ver aqui, a ideia, o conceito de projeto de vida para Damon, ele pressupõe 4 dimensões. A ideia do direcionamento às metas, a ideia do compromisso, a ideia do sentido pessoal e necessariamente para além do self. Para que o projeto, né, faça jus ao conceito em inglês purpose, com o sentido ético, ele não pode estar centrado só no sujeito. É claro que quando eu estou projetando, eu não tenho clareza se esse projeto é só meu e como ele vai impactar. Mas como conceito, né, é importante isso ficar claro. Imaginemos que eu vislumbre ser uma escritora, porque eu gosto de escrever, porque me dá prazer e etc, etc. Eu não sei prever o quanto esse meu desejo vai impactar o mundo ou não, tá? É claro que essa fronteira ela não é clara, mas existe a ideia clara de que não esteja única e exclusivamente centrado no self, tá? E com isso, a ideia do projeto de vida, ele torna-se um fenômeno profundamente pessoal, né, quanto inevitavelmente social, porque a projeção ela é pessoal, ela é intransferível, mas ela se dá na constituição com o outro, na constituição, né, no mundo, tá? Outro paradoxo desse conceito é que ele é construído internamente, ainda que se manifeste na relação com os outros, né? Eu me constituo e sou constituído, me constituo e constituo esse sujeito na relação com o outro,
tá? Outro paradoxo, né, do conceito é que o projeto de vida ele é fruto de reflexão interna, né, reflexão do próprio sujeito, mas também é uma exploração externa, tá? Então, essa ideia, né, dessa relação do sujeito com o mundo, ela é fundamental, especialmente quando a gente fala para além do self, tá? Bom, outros 3 aspectos constituintes do projeto de vida. Primeiro, a estabilidade, a ideia dos objetivos a longo prazo. A gente não pode confundir, né, uma meta qualquer com um objetivo de longo prazo, né? Então, por exemplo, eu não posso ter como objetivo do meu projeto de vida comprar um carro amanhã, né? É pouco. Tá? Então, a ideia da estabilidade traz consigo a ideia de objetivos mais a longo prazo, mais duradouros. Tá? E um terceiro aspecto também constituindo do projeto de vida e que merece ser mencionada é a ideia da organização e da motivação. Vamos ver cada um desses, né? Eu falei em 3, eu falei de estabilidade, eu falei de objetivos a longo prazo e eu falei de organização e motivação. Tá? Alguns pontos importantes para a gente chamar a atenção no que diz respeito à estabilidade. Primeiro, a estabilidade da qual estou me referindo não significa a imutabilidade, tá? Mas significa uma contraposição à efemeridade. Eu acho que isso é importante. Quando eu falo de estabilidade, não é que é imutável, pronto, eu tenho esse objetivo e nunca mais eu posso mudar. Não. É em contraposição à efemeridade. Então, é algo mais estável, é algo que me move mais, tá? Ainda sobre a estabilidade, me parece importante chamar a atenção que esse conceito, ele gera coesão entre os objetivos e os resultados, tá? Então, a gente trabalha com jovens, né? Às vezes, em algumas entrevistas, o jovem fala assim, não, o meu objetivo maior na vida é ser pianista. Ok, o que você está fazendo para isso? Você faz aula de piano? Não. Você já estudou música também? Não. Tá? Então, como é que isso pode ser seu objetivo, seu projeto de vida? Tá? Então, a ideia da estabilidade dá uma maior coesão entre aquilo que você tem por objetivo e os seus resultados. Como é que eu vou atingir esses resultados, tá? Que façam jus aos meus objetivos, tá? E um terceiro aspecto que eu queria chamar muita atenção dentro ainda da ideia da estabilidade é que essa estabilidade, ela gera uma coerência necessária para se atingir um fim extremamente vulneráveis. Vulneráveis a quê? Tanto a fatores externos, né, que diz respeito àquilo que é fora do sujeito, como aos próprios fatores internos, tá? Então, essa estabilidade vai exigir que você busque uma coerência e um equilíbrio, né? São os obstáculos que a gente vai encontrando e que a gente tem que superar e, claro, serão muitos ao longo da nossa vida, né? Por exemplo, eu posso mudar, quando eu falo de valores internos, eu estou falando dos meus próprios valores, que podem impactar meus projetos de vida e fazer eu mudar a rota, mudar de projeto, né? Então, dentro da estabilidade, 3 aspectos que me parecem importantes. É a ideia de uma coerência entre passado e futuro, né? Então, assim, o meu passado, em que ele contribuiu para que eu projete aquilo? Eu acho que isso é importante, né? E que sentido, que coerência eu dou entre aquilo que eu estou almejando e aquilo que eu estou vivendo hoje, né? Em que medida esse passado faz parte do que eu desejo ou até aquilo que eu não desejo para o meu projeto. Outro aspecto super importante é também a ideia de que um objetivo a longo prazo, ele pode ser inspirador para um projeto de vida, tá? Não só faz parte do meu projeto de vida, como também pode inspirar um projeto de vida maior, tá? Então, imaginemos uma pessoa, né, que tem por objetivo, que gosta muito de um determinado esporte, né? Então, ela quer vencer um campeonato, um torneio, sei lá o que. É uma coisa mais a longo prazo que vai movendo, que vai dando a ela energia, que vai aumentando o desejo, o interesse, o engajamento, a responsabilidade. Isso, um determinado esporte, por exemplo, o hipismo, né,
pode movê-la a um projeto maior, né, de ser uma amazona, ou de se tornar uma veterinária, ou de se tornar uma instrutora de hipismo, sei lá, né? Como é que esses objetivos mais a longo prazo podem ser inspiradores para um projeto maior e que com uma dimensão muito maior, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de objetivos a longo prazo, eles também trazem uma satisfação mais duradoura, né? Eu acho que isso é importante, eles geram uma satisfação muito mais duradoura do que aqueles planos imediatistas, né? E hoje uma das grandes queixas dos pais, dos professores, é justamente o fato de os jovens, eu não compartilho muito dessa ideia, eu acho que a gente não tem que trazer essa visão negativista do jovem, né? Mas uma das grandes queixas é que o jovem hoje, ou as crianças também, são muito imediatistas, né? E é claro que objetivos imediatistas não trazem a satisfação mais duradoura, tá? E finalmente, em relação ao último aspecto do qual eu falei, né, que diz respeito à organização e motivação, a ideia que está por detrás é justamente a ideia de mostrar ao jovem a complexidade da vida humana e a complexidade das relações com o mundo que é social, que é cultural e que é biofisiológico, tá? Tomar consciência dessa complexidade pressupõe tomar consciência dos diferentes aspectos, das diferentes dimensões que constituem o psiquismo humano, né, e as relações que se estabelecem. Então, eu estou falando da dimensão cognitiva, eu estou falando da cultura, eu estou falando dos valores, eu estou falando dos sentimentos, eu estou falando das crenças, que também comparecem nas nossas projeções futuras. Portanto, eu estou falando de fatores que são intrapessoais e que são também interpessoais e que estão nesse jogo inteiro, né, dinâmico, essa dinamicidade aí em busca do projeto de vida. Bom, quando a gente fala da configuração de um projeto de vida, eu diria que tem 4 aspectos que são extremamente importantes para nós educadores, né? O primeiro deles diz respeito aos momentos de inspiração, né? Então, assim, quais são aqueles momentos que podem ser muito significativos para o jovem no sentido de sinalizar a eles elementos, aspectos que podem se configurar como um projeto de vida ou como uma parte desse projeto de vida, né? É uma viagem, uma experiência, uma conversa, né? Algum momento da vida de um jovem que pode ser inspirador na constituição do seu projeto de vida, né? É curioso que hoje a gente se queixa muito, né, de que o jovem não sabe o que quer do futuro, não sabe o que vai ser profissionalmente, pessoalmente. Eu não estou falando de projeto só profissional, não, tá? Estou falando de projeto pessoal, estou falando de projeto pessoal, social, profissional. Então, assim, a nós, educadores, cabe a pergunta: como, em que medida eu contribuo para que esse jovem vislumbre esse projeto de vida, né? Então, a nossa cultura ela é marcada pelo vestibular, né? E eu costumo dizer assim, que nós saímos de um autoritarismo muito grande, né? No qual o pai mandava, até definir a profissão, dizia: você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai fazer odontologia, e parece que caímos num outro extremo, né, de total liberdade de escolha, digamos assim, né? E às vezes eu vejo alguns jovens chegando para um pai, para a mãe, para um tio, dizendo assim: não sei o que eu faço no vestibular, o que que eu faço? E o pai, né, acreditando que está fazendo o melhor, diz: não sei, você quem sabe, é uma escolha sua, né? E diante disso, ele continua perdido, porque quando um jovem chega para um pai, para uma mãe, para um tio e comenta a sua incerteza, a sua insegurança nessa escolha, no fundo ele está pedindo ajuda. Então, esse pode ser um momento rico, né, para você proporcionar a ele um momento de inspiração. Quer seja uma reportagem, um livro, uma conversa, uma viagem, um passeio, né? Nas entrevistas que nós fizemos com jovens,
é notório, né, alguns momentos que marcaram as escolhas, não só profissionais, mas as escolhas pessoais, tá? Um outro aspecto super importante, tá, da configuração de um projeto de vida são pessoas de referência, né? Aquelas pessoas que têm um projeto de vida consolidado e dialogar com elas pode ser muito inspirador, né? Então, assim, quando você ouve o jovem dizendo assim: putz, aquele meu instrutor do tênis, ele é fantástico. E ele se inspira naquele professor, naquele instrutor. Aquele rapaz, aquele instrutor torna-se uma referência. E é claro que o que nós queremos para os nossos jovens, para os nossos alunos, né, justamente referências positivas, referências que façam jus a princípios éticos, né? É isso que nós precisamos. E também cabe nos perguntar como educadores, somos referências importantes? Somos referências fortes, eticamente falando, para os nossos estudantes, né? Não adianta a gente pensar num programa de educação moral, educação em valores, voltado para a construção de projetos de vida, se nós também não constituímos uma referência forte para os nossos alunos, tá? Um terceiro aspecto que me parece importante na configuração de um projeto de vida é a ideia do esforço e do comprometimento, tá? À medida em que eu tenho essa clareza desse meu projeto, né, isso se consolida para o sujeito, ele vai se esforçar e ele vai se comprometer, né? Nós temos vários exemplos de jovens, né, que quando tem clareza do que quer, eu me lembro de um jovem, né, que queria competir em campeonatos de natação e tal, e acordava 4 horas da manhã, né, para poder treinar antes de ir para a escola. Então, à medida em que o projeto se consolida para o jovem e ele tem clareza daquilo que ele quer, aí sim ele não vai medir esforços para consegui-lo, tá? E o quarto item, né, que fazem parte dessa configuração do projeto de vida, que eu queria mencionar, é o desenvolvimento de habilidades e força de caráter, tá? Essa força de caráter, ela vai se constituindo à medida em que o jovem vai se comprometendo com ações com o fim de atingir o seu projeto de vida, né? Eu acho que são 4 dimensões importantes, né, especialmente importantes para nós, educadores, contribuirmos na construção, né, inspirar esses jovens, né, a construírem projetos de vida com sentido ético, tá? Maiores detalhes, discussões conceituais, estão nesse livro Projetos de Vida, né, que nós lançamos recentemente, e fica aí o convite para vocês lerem mais sobre isso, né, e continuarem aprofundando esses conceitos dos quais eu falei hoje. Muito obrigada.